Antes de catedrais, antes de concílios, antes de imperadores. O cristianismo não nasceu no centro do poder, nasceu à margem dele. Nos primeiros séculos, seguir Jesus não significava ascensão social, influência política ou proteção institucional. Significava risco real. Prisão, confisco de bens, denúncia anônima, morte pública. Não havia templos oficiais, não havia reconhecimento legal, não havia respaldo do Estado. E ainda assim, a fé cresceu. Este episódio investiga o cristianismo antes de Roma, antes da legalização, antes da aliança com o Império, antes de qualquer estrutura estatal moldar sua organização externa. E a pergunta central não é teológica, é histórica. Como funcionava o cristianismo quando não havia poder político algum para sustentá-lo? A resposta desmonta muitos pressupostos modernos. A igreja primitiva não funcionava como uma instituição estatal. Não havia orçamento público, não havia cargos políticos, não havia autoridade imposta por força. O cristianismo funcionava como uma rede orgânica de comunidades locais, conectadas por uma mesma fé e por textos compartilhados. Havia apóstolos, testemunhas diretas da vida, morte e ressurreição de Jesus. Homens conhecidos, localizáveis, que ensinavam publicamente e podiam ser confrontados. Havia presbíteros e líderes locais, reconhecidos pelas próprias comunidades, não por nomeação política, mas por caráter, ensino e fidelidade à mensagem recebida. Não existia uma hierarquia central global. Não existia um governo eclesiástico universal. Não existia um quartel-general da fé. A autoridade não vinha de decretos, vinha da proximidade com os fatos, da coerência doutrinária, da continuidade do testemunho. As escrituras circulavam de forma intensa. Cartas eram copiadas à mão, levadas de cidade em cidade, lidas publicamente nas reuniões. Os evangelhos não eram textos secretos, eram proclamados enquanto testemunhas oculares ainda estavam vivas. O cristianismo se espalhava pelo texto, não pelo trono, pelo testemunho, não pela espada. É nesse contexto que surge o termo católica. E no início, ele não carregava um significado institucional. Católica significava universal. A fé é compartilhada por comunidades espalhadas por regiões diferentes, culturas diferentes e línguas diferentes. Havia cristãos em Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Éfeso, Corinto, Roma e muitas outras cidades. Nenhuma delas controlava todas as outras, nenhuma funcionava como centro absoluto da fé. Roma era importante, estratégica, tudo influente, mas não era o cristianismo inteiro. O que unia essas comunidades não era um poder central, mas uma doutrina essencial compartilhada. Havia diversidade cultural sem ruptura teológica, unidade de fé sem uniformidade institucional. Muito antes de existir qualquer concílio, definindo listas oficiais, as escrituras já eram reconhecidas. Os evangelhos circulavam amplamente. As cartas de Paulo eram copiadas, lidas nos cultos, obedecidas como orientação apostólica. Pedro se refere às cartas de Paulo como escritura. Os pais da igreja citam esses textos como autoridade normativa, não como opinião pessoal. Isso revela um dado histórico crucial. A autoridade do texto precede a institucionalização da igreja. O cânon não criou a Bíblia. O cânon reconheceu o que já era usado, preservado e respeitado. O texto veio antes da lista. A escritura veio antes da instituição. Quando o Império Romano começou a reagir ao cristianismo, ele já estava espalhado, já tinha doutrina definida, já possuía textos reconhecidos, já contava com comunidades organizadas em várias regiões do Mediterrâneo. Roma não criou o cristianismo. Tentou administrá-lo depois. Legalizar não é inventar. Organizar não é originar. O cristianismo não nasceu no palácio. Nasceu nas casas, em reuniões discretas, em comunidades vulneráveis. Ele não nasceu
como instituição de poder. Nasceu como movimento textual, testemunhal e perseguido. Antes de Roma, já havia fé. Antes do trono, já havia mensagem. Antes do império, já havia convicção. Então a pergunta decisiva não é se Roma moldou o cristianismo posteriormente. Isso é óbvio. Toda instituição molda o que administra. A pergunta real é outra. O que sustentou o cristianismo quando não havia poder algum para sustentá-lo? Porque ideias morrem, instituições colapsam, impérios desaparecem, mas textos preservados, testemunhos públicos e convicções profundas atravessam séculos. E é isso, não o poder, que explica por que o cristianismo sobreviveu antes, durante e depois de Roma.